Olha nós aqui na cara da voz. E hoje, conforme o prometido, o homem, aquele o galã da dublagem nacional. O homem que deve ser, conforme já dissemos, o maior dublador de todos os tempos, já que dublamos. Cada trecho que a gente dubla, cada pedacinho, cada parte, a gente chama de anel, né? Aqueles pedacinhos de 20 segundos, né? E é muito difícil fazer cada anel. Às vezes uma pessoa demora muito tempo, às vezes vai rápido, às vezes... E, de acordo com a quantidade de anéis, o dublador é medido, vamos dizer assim, né? Ele é um melhor dublador, um pior dublador, em geral se medindo pelos anéis que produz. E, meu Deus do céu, nós estamos com o homem que foi escolhido como o Senhor dos Anéis. É o Wagner Fagundes, que tá aqui do meu lado. E aí, Vagnão? E aí, beleza, Nelson? Tudo certo? Comigo tá. Quero saber se com você tá meio sem jeito, tá retraído. Tô tranquilo. Tô esperando você começar. Tá esperando eu tô só esperando você armar pra nós... Tem pergunta aqui, O homem é o seguinte. O homem aqui, ele é um Monkey D. Luffy no One Piece. Era o quê? O Show? Em Cavaleiro do Zodíaco. Chamava Show? Muito pouco, não falava quase nada. Nem lembro direito dele, vou falar a verdade aqui. Toya Sakura Card Captor. O irmão da Sakura. Tem coisa aqui a respeito dele que escreveram, inclusive. Gohan no Dragon Ball. Gohan, me fala uma coisa, esse negócio do Gohan. Não foi só você. Não, o Gohan pequenininho era Fátima Noia. Fátima Noia. Eu tô bom de ouvido. Tá vendo? Daí, teve uma fase que ele era meio adolescente, alguns episódios que o Yuri fez. Yuri Chessman. E daí ele cresceu pra nova fase... que entrou junto com ele a Videl, que é a Melissa Garcia, e eu comecei a fazer ele a partir daí. A verdade é assim, o cara tá dizendo que quando o cara virou hominho foi ele que fez. É isso que ele tá dizendo. Quando era criança era a Fátima. Daí quando era quase hominho era o Yuri. Daí quando virou homem fui eu. O Yuri, se Deus quiser, vai assistir essa entrevista, né? Além do Gohan, tem o Tristan no Yu-Gi-Oh! Tristan. É Tristan? Tristan do Yu-Gi-Oh! Ele é um dos amiguinhos que fica lá só na torcida. Não luta, não faz nada, fica só torcendo. Vai Yugi, vai Yugi. É uma delícia fazer ele. Calma, Teia. Ele ainda pode ganhar. Eu sabia que o tal Kaiba estava vivo o tempo todo. Se ele jogar errado, já era. Tu fez uma carreira ganhando dinheiro do mole, né? Ninguém fala. Fácil. E o Frodo do Senhor dos Anéis só reage. Gandalf, Sam, não faz nada, é uma delícia. Chucky nos Anjinhos. Aí, nesse aqui ele se arrebentou. Esse eu sei que ele se arrebentou. Aí, o cara não trabalhou, mas também quando puseram pra trabalhar, o Aquaman do Mega Man. O Aquaman eu sofri que nem eu sofri no Zin. Bota um pouquinho da voz dele aí. Eu vou colocar um pouquinho do Zin, e é muito parecido, mas eu vou colocar uma fala do Zin. Né? Terráqueos nojentos, malditos e sujos! Ai, vamos dominar a Terra! Vocês já imaginaram o pobre do diretor de dublagem e do técnico ouvindo 4 horas de gravação desse tipo de voz? Vamos falar sério. Não, e era meio cansativo. Agora, o Aquaman é uma voz desse tipo, só que um pouco mais velho, né? Assim, mais adulto e louco. Ele era mais paranoico, assim, ele era o vilãozinho. O Zin era o vilão, só que ele era o vilão babaca. Então ele era mais engraçado do que o vilão. O Aquaman não, ele... É uma coisa de doido. No Dragon Booster, tá, agora sim, aí é o galã, é o bonitinho, é o rapaz que... Não entendo muito bem isso, mas é um rapaz que liberta o dragão, que é o Artapen. Quem liberta o dragão, dá o fora nas mina baranga. Certo. Vem o dragão, eu liberto o dragão. Ele liberta o dragão. O dragão a gente liberta. Só uma coisinha do Chuck, eu comecei a fazer o Chuck nos Anjinhos, quando eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, eu virei hominho. Quando eu virei hominho, voltou a série. E eu não pude mais fazer o Chuck. Então, a maior parte da série, quem fez foi a Úrsula. Certo. E então, que agora veio os Rugrats crescidos, os anjinhos que eles estão maiores também, ficou a Úrsula até o fim agora. Porque teve um teste, eu fui fazer e não pude mais fazer. Só eu fiz o teste, todo mundo continuou fazendo, eu fui fazer pra ver se eu conseguia ainda. Mas não dava, porque eu não fazia a voz caricata. Era a minha vozinha de 12 anos. Também se liga, né? Tu tá querendo ser anjinho, se toca. Não dava mais. E se eu não me engano, ela fez um trabalho com você, que era um personagem que eu fazia quando era criança e não conseguiria fazer de novo, o Babar. Foi, fizemos dois longas do Babar. O Pom
um elefantinho, Uhum. que eu também tinha 10 aninhos. Daí veio, sei lá... É muito difícil. Aí o cara tá falando assim agora, né? O cara tá quase o Antônio Moreno. Tudo bem, meu filho? E aí, né? Eu chego, tudo bem, meu filho? Gravando. Pai, pode gravar! Na hora de gravar não engana ninguém. Mas você falou de 12 aninhos, de 9 aninhos. Você começou com que idade? Comecei com 10. Quando eu comecei, eu não entendia nada, não sabia nem que existia dublagem. Não tinha... Ninguém da minha família é do meio, como a maioria dos dubladores. Ninguém. A amiga da minha mãe trabalhava na BKS. O que você tem contra a gente que tem família no meio e que coloca assim? Qual é o seu problema com relação a isso? Não é um problema colocar. É que você já é meio que induzido. O que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer o que minha mãe ou o que meu pai fizeram a vida inteira. Daí você vai junto. Daí eu não sabia nem... Imagina, o que eu queria ser? Jogador de futebol. Toda criança. Todo macho. Vou frisar. Quer ser jogador de futebol. Não, daí teve uma época que... Tem gente que prefere estudar violino. Qual é o problema? Macho também. Macho. Segura na vara o dia inteiro. Tá bom, vai. Segue com a história. Então, e daí teve um cursinho de dublagem com muitas crianças. Tinha umas 20 crianças nesse curso, porque os clientes, os distribuidores não queriam mais mulher fazendo criança. Daí teve esse cursinho e esse monte de gente saiu dublando desse curso, eu e a Fernanda Bulara. Então, nessa época, o Wender... Isso era que ano, mais ou menos? 92 para 93. Acho que 92. Tinha 11 anos, estava fazendo 11 anos. E daí o Wender já estava crescendo, o pessoal estava todo crescendo e não tinha voz de criança. Então, a Fernandinha e eu, o dia inteiro no estúdio, que o que tinha de criança a gente fazia. Isso foi bom, porque a gente foi aprendendo na marra. Deu um treino relâmpago, né? Super treino. E eu acho que a vantagem de começar criança é que você não tem aquele medo, aquela responsabilidade. A única coisa que você pensa ali na hora é que hora vai acabar pra você ir embora, pra ver desenho, pra jogar bola. E aquilo acaba sendo só mais uma brincadeira, né? Sim, você não pensa como, estou entrando no estúdio com o Nelson Machado, com o Antônio Moreno, e agora, e se eu errar? Não, era o tio Nelson, tio Moreno, porque naquela época já era meio com uma idade avançada, né? É o seguinte... O cara começou com a palhaçada aqui, dizendo que quando ele era criança, ele já dublava com que o Nelson já era diretor. E o pior é que é verdade. Então vamos fazer um intervalo aqui, vamos voltar lá chamar aquele intervalinho, depois volta pro estúdio, já que estamos falando em gente com idade, deixa um pouco lá o Gumercindo falando, e daqui a pouco a gente continua a conversar com esse cara aqui. Vou pensar se continua. Até já! Tá na tela, tá na bala, tá na tela, tá de gala, tá maneira.